Boa tarde, gente, para formalizar aqui as boas práticas, como sempre. Bom, vamos à continuidade aqui da parte de gerenciamento de processos, memória, arquivos e periféricos do sistema operacional. Primeiro bloco, comentamos aqui um pouquinho sobre as aulas anteriores, falamos, paralelo ao assunto aqui, a parte de overclock, mas overclock tem a ver com processamento, e processamento está diretamente ligado a processo, então, tudo que nós falamos aqui está dentro do nosso contexto de conteúdo. Então, vou compartilhar minha tela novamente e voltar para a apresentação que nós estávamos aqui antes do intervalo. Esta apresentação, logo na sequência, que eu também posto no canal aí para vocês. Se eu não postar em PDF, eu coloco o link dela publicada aqui no próprio Google, né, que é uma apresentação do Google Docs. Bom, então aqui é uma ilustração da nossa sequência. Já vimos, como dissemos nas aulas passadas, a parte de núcleo, shell e versão do sistema operacional, e ainda nesta parte de funcionamento interno, quais são as funções que o sistema operacional precisa, digamos assim, assumir para entregar um computador para nosso uso, né? Quais são essas tarefas que ele executa, digamos assim, enquanto nós estamos aqui conversando, né? Eu estou aqui nesse momento, como eu sempre falo para vocês, acessando a internet, Microsoft Teams, Google Chrome, o Windows 10, ou seja, eu tenho várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Eu tenho o meu periférico, no caso aqui, ó, a parte de áudio. Então, eu tenho um dispositivo de áudio aqui no computador que está sendo também gerenciado pelo sistema operacional, que vai se comunicar com o software que eu estou utilizando na aula com vocês e permitir que nós possamos falar. Se eu adentrar com a minha imagem, ele também vai gerenciar o periférico aqui de vídeo, a câmera. E no meu caso aqui do áudio, além do áudio, digamos assim, padrão do notebook, eu estou com um dispositivo de áudio externo. Eu estou usando aqui um fone com headset. E aí eu tenho que instalar e configurar. Além disso, eu estou usando também uma conexão via Bluetooth. Não é um conector nem um cabo. Esta conexão do meu fone é via Bluetooth. Então, olha quantas coisas estão acontecendo simultaneamente. Estamos conversando aqui através de uma plataforma corporativa, Microsoft Teams, rodando sobre o Google Chrome. Como sistema operacional, eu tenho o Windows 10 aqui instalado na versão Home Basic. E nesse momento, eu vou compartilhar com vocês também a seção aqui do Windows que monitora em tempo real os processos que estão abertos, a memória que está sendo utilizada no momento, espaço em disco até o momento ocupado e dispositivos de hardware sendo utilizados. Tudo bem? Então, tudo isso, todos esses procedimentos aqui são de responsabilidade do sistema operacional. E quanto mais simples for esse processo, quanto mais, como é que eu posso dizer assim, uma metáfora também, tá, pessoal? No plano da metáfora. Quanto mais imperceptível, quanto mais invisível isso ocorrer, melhor. Ou seja, todos esses processos que eu mencionei aqui ocorrem sem que eu precise interagir. O sistema operacional faz isso automaticamente. A única ação que eu precisei executar aqui foi ligar o computador, acessar o Google Chrome, obviamente, entrar no Microsoft Teams Online e ativar o Bluetooth, que é uma conexão sem fio aqui do meu notebook, para que ele conecte, reconheça o meu fone de ouvido e eu possa
ouvir e falar com vocês, porque além de fone, ele é um headset. Então, tudo isso o sistema operacional faz. E o quanto melhor o sistema operacional, melhor a capacidade que ele tem de gerenciar todos esses, digamos assim, dispositivos, processos, agrupar memória, sem que você precise se preocupar. Essa é a função de um sistema operacional. É garantir que você opere este equipamento que você está, no caso aí, utilizando. Então, agora, para ilustrar, porque uma imagem sempre valeu mais do que 1000 palavras, eu vou mostrar aqui pelo Windows, né, no aplicativo que monitora processos, memória e arquivos, e comentar a respeito disso, mostrando isso para vocês na tela, tudo bem? Antes de mostrar a funcionalidade, tenho aqui a definição do que é o gerenciamento de processos, né? Aqui explica, né, que em um ambiente multiprogramado, o sistema operacional gerencia os diversos programas executados e controla o compartilhamento dos recursos que esses programas que estão executados de forma concorrente. Como assim? Executa e controla o compartilhamento de recursos, gente. Por exemplo, eu disse aqui que estou usando o Microsoft Teams, o Windows 10, correto? Mais o Google Chrome. Todos esses programas, todos esses softwares utilizam recursos de memória. O sistema operacional tem que compartilhar esse recurso, no caso a memória RAM, para que eu possa ter o Windows 10 instalado e ativo, para que eu possa estar acessando o Google Chrome com ele à disposição, também recrutando recursos de memória, e, além disso, eu estou executando o Microsoft Teams, que também vai utilizar memória local. Então, ou seja, eu estou usando aqui 3 processos que estão, nesse momento, solicitando o mesmo recurso, que é a memória RAM. Daí, o nosso conceito de que, quanto mais memória RAM você tiver, melhor poderá ser o desempenho do teu conjunto. Poderá, não significa que será. Porque não adianta você ter mais memória RAM e pouco processador. Como eu sempre digo, precisa ter um equilíbrio, uma sinergia das forças aí. Não adianta grande capacidade de processar do processamento e pouca capacidade de memória para compartilhar. Ele vai ficar também no limite. O desempenho não é bom. Tudo bem? Então, para que tudo isso possa acontecer, cada programa utiliza o que precisa utilizar de memória e o sistema operacional vai monitorando isso. Tudo bem? Cada programa, cada função que você executa dentro do teu sistema operacional e qualquer aplicativo fora dele é entendido como um processo para o sistema operacional. Tudo bem? A gerência de processos é uma das funções do sistema operacional. Pois não? Desculpa te interromper, mas o que exatamente seria um processo? Processo, vamos lá, é o que eu estou dizendo aqui, ó. Você está vendo o ponteiro do meu mouse mover-se na tela? Sim, dá para ver sim. Então, isso aqui é um processo. Mover o mouse requer um controle através do sistema operacional que vai solicitar através do driver do meu dispositivo aqui do mouse, o reconhecimento do mouse através do sistema operacional e a partir do movimento que eu executo no touchpad do meu notebook, ele vai mostrar na tela a direção do ponteiro do mouse. Isso aqui é um processo. Tudo que você faz no computador, enquanto está utilizando, e também no teu smartphone, um toque na tela é um processo. Cada processo dispara a execução de alguma função. Pode ser um programa, pode ser um jogo, pode ser um aplicativo. E cada um desses processos precisa de memória RAM para ser executado. Então, o gerenciamento de processos é uma das funções do sistema operacional. Tudo bem? Sim. Então, o processo pois não. é cada ação que dispara
que dispara alguma execução gerenciada pelo sistema operacional. É mais ou menos isso. Ao contrário, quando você executa uma ação, por exemplo, de clicar em alguma coisa, mover alguma coisa aqui, ou no seu smartphone, a ação de tocar na tela sob um ícone de um aplicativo, isso vai executar uma ação, né? Essa ação de clicar ou de tocar a tela vai executar um programa que dentro do sistema operacional a gente chama de processo. Cada função que você executa, qualquer uma, apagar um arquivo é um processo, abrir um aplicativo é um processo, pedir para ouvir uma música é um processo, porque tudo isso demanda processamento, usa memória e usa recursos do sistema operacional. São chamados processos. Só que tudo isso é disparado por uma ação tua. Você que determina como usuário, você que escolhe. No caso do Windows aqui no meu computador, eu tenho um mouse para interagir. Se eu estivesse aqui, por exemplo, né, com o Cortana ativo, Cortana é o assistente de voz do Windows, tudo bem? Eu chegasse aqui, falasse algo, desse uma instrução através da voz, um comando de voz também é um processo. Quando você chega no Android e fala, ok, Google, e manda procurar por um endereço, ou manda procurar por um site, algo do tipo, ali você ativou um processo, através do assistente de voz. Eu deixo o Cortana desativado, porque ele acaba... Não, é bom, é útil, muito útil, mas eu prefiro direcionar a minha memória RAM para outros processos. Quando eu estou usando um aplicativo gráfico, e o Cortana, ou a Cortana, que é um assistente de voz, que é muito bom no que se refere à acessibilidade. Imagina pessoas que têm dificuldade para digitar, ou que têm algum problema de coordenação motora. O assistente de voz é excelente. Mas eu tenho bastante memória RAM, mas eu prefiro direcionar minha memória, deixá-la disponível para outros processos. Nesse momento, agora, já, eu não preciso de um assistente de voz para mim, nesse momento, tudo bem? Então, deu para entender? Até a minha fala aqui, ó, se eu estiver usando um assistente de voz, será um processo. Nesse momento, mesmo sem o assistente de voz, só para corrigir a minha fala, falar com vocês aqui, através do dispositivo de áudio, gerou um processo, porque ele precisa estar reconhecendo via Bluetooth o meu áudio, né, que é o meu fone, e o meu headset, e compartilhar isso com a plataforma Teams e enviar esse sinal de voz para vocês. Tudo isso gera processo. Então, tudo, qualquer execução que você tenha, tá? Seja clicar sobre alguma coisa, digitar um texto, um comando de voz, clicar na tela do Android para executar algum aplicativo, tudo isso é um processo. Perfeito? Sim, e para isso é necessário também a memória RAM, né? Isso. Cada processo que você executa, cada programa, né, um processo é um procedimento que você executa no computador, ou no seu celular, ou na sua Smart TV. Para que isso seja executado, ele vai solicitar memória RAM. Se tiver memória RAM, ele executa. Se já não tiver mais, ele vai processar, pode dar uma mensagem de erro, ou vai tentar abrir e travar. Tudo bem? Mas é função do sistema operacional, que é o nosso próximo assunto, né? Falamos de processos, vamos para a sequência aqui para a memória. Mas é exatamente isso, sim. Com quem que eu falei aqui? Giovana. Perfeito, Giovana. O processo, ele sempre está sendo executado sobre um aplicativo, um programa, e vai solicitar memória RAM. Perfeito, bem observado. Ok, tá. Obrigada, professor. Por nada. Bom, gerenciamento de processos. Eu vou mostrar para vocês o gerenciador de dispositivos. Aliás, o gerenciador de controle do Windows 10, tá? Todo Windows tem isso, tá ok? No caso do Android, precisaria de um aplicativo. Desconheço se as versões mais atuais do Android têm algo desse tipo, mas vamos lá. Aqui eu estou no gerenciamento do computador, tá? Desculpem, não é gerenciador de dispositivos, gerenciador do computador. Como é que eu cheguei até aqui, que isso também é importante para que vocês possam acompanhar. Primeiramente, vocês estão vendo essa tela aqui? Gerenciamento do computador, ou não? Sim. Sim. Beleza. Eu vou fechar essa tela para mostrar para vocês como eu cheguei aqui, perfeito? Vou fechar.
Opa, beleza. Executei o processo aqui de fechar. Agora eu vou sair aqui da apresentação. Ó, estou na tela aqui do Google Chrome, mas eu tenho a barra de tarefas. Essa barrinha aqui embaixo, ó, chama-se barra de tarefas, tá? No caso, quem estiver acessando via Windows, eu estou com o mouse aqui embaixo, ó, barra de tarefas. Eu tenho o botão do Windows. Eu vou clicar com o botão direito aqui e vou escolher aqui, ó, gerenciamento do computador. Pronto. No gerenciamento do computador, isso aqui é um recurso do sistema operacional Windows, que o nome já deixa mais ou menos claro o que ele faz. Ele gerencia o computador. Ele vai falar o que está sendo usado de memória no momento, não vai falar, ele vai mostrar. Ele vai expor gráficos do desempenho do seu computador em relação à memória, em relação a processamento, quais processos estão ocupando mais memória, o que é mais, digamos assim, o que mais demanda processamento, o que mais demanda memória no seu computador. E isso é importante para quê? Para que você gerencie o desempenho. Você já sabe, digamos assim, se você de repente estiver com desempenho um pouco abaixo daquilo que você deseja, que você provavelmente vai precisar colocar um pouco mais de memória aí. Isso se o seu processador for bom. Porque se o processador também for de baixo desempenho, não adianta muito colocar memória. Então, vamos lá. Gerenciamento do computador. Vou maximizar a janela aqui para melhorar a nossa visibilidade. Eu vou aqui só dimensionar um pouquinho diferente, para a gente ter uma visão um pouquinho melhor. Aqui eu tenho uma série de informações, tá? Ferramentas do sistema, agendador de tarefas, visualizador de eventos, pastas compartilhadas, desempenho. Pessoal, ao longo do semestre, nós vamos ver cada uma delas. Porém, nesse momento aqui, interessa para nós o desempenho, porque o desempenho está atrelado a essa questão do gerenciamento de processos, gerenciamento de memória, periféricos e espaço em disco por parte dos arquivos. Então, eu vou direto aqui no desempenho, ó. Desempenho. Aqui aparece esta janela, mostrando para nós uma visão geral do monitor, tá? Aqui ele tem as informações através de texto, né? Que até informa, tá? Esse tipo de demonstração aqui é útil, mas é muito melhor quando você mostra um painel exibindo gráficos. Aí você tem, além da informação através de texto, você tem a ilustração, a simbolização disso através de painéis gráficos. E aí melhora muito. Aqui, ó, abrir monitor de recursos. Opa, aqui a brincadeira começa a mudar de cara. Bom, aqui no monitor de recursos, eu tenho a parte de arquivo, monitor e ajuda, tá? Aqui, ó, visão geral. Nós temos a aba visão geral, CPU, que é o processador, para ver o desempenho do processador. A aba memória, obviamente, para acompanhar o desempenho da memória. A parte de disco. E no caso aqui de periféricos, ele está acompanhando a rede. Ele não acompanha meu headset, não acompanha fone, não acompanha outras coisas. Ele acompanha a rede, porque é onde você se comunica com a internet, esse tipo de coisa. Então, vamos lá. Aqui ele está mostrando visão geral. Eu vou entrar somente em processador. Aqui no processador, ó, deixa eu baixar um pouquinho para a gente poder... Vamos dar uma olhada aqui em serviços. Ó, estou com 0% de uso do meu processador, tá? Isso é uma... Aqui embaixo está mostrando 0. Aqui em cima mostram os processos, ó. Processos. Estão vendo aqui? Os processos, nesse exato momento, estão ocupando 17, acabou de cair para 5. Isso vai oscilando, tá? 5%, nesse momento, 6% de uso do meu processamento. Subiu para 12%. Ok? Processos é justamente isso que eu acabei de falar para vocês.
Tudo que eu estiver executando no computador é um processo. Tá? Quando eu movimento o mouse aqui, ó, eu movimento o mouse, reparem que o processamento aumenta, o processo aumenta. Paro, ele baixa. Simultaneamente, a rede está rodando aqui, ó. Como a rede, a placa de rede, né, o dispositivo de rede está o tempo todo operando, isso é um processo ativo aqui, tá? E aqui do lado eu tenho as exibições, ó. Olha o gráfico aqui, ó, do processador, tá? Em relação aos processos. Aqui em relação a serviços, não tem nada nesse momento, tá? Estamos aqui falando de processos. E aqui na seção, aqui na parte de processo, eu posso selecionar o processo para observar o quanto ele está consumindo, no meu caso aqui, de memória. Bom, vou descer um pouquinho. Ó, Google Chrome. O Google Chrome está aqui, ó. Vou dar um clique nele. Opa. Acabei de clicar e subiu o Google Chrome. Ó, eu cliquei no Chrome, ele veio aqui para cima, tá? O Google Chrome é o processo que está sendo executado pelo programa que me dá acesso à internet, no caso, o Google Chrome. Ele está consumindo em relação ao processador 31 linhas de execução. Threads são linhas de execução dentro do processador, tá? E dentro do processador aqui, ele está executando no momento aqui, agora passou para 3, 1. Ou seja, aqui ó, é o que ele está consumindo do processador nesse momento aqui, em termos de percentual aqui, tá? Em média do processador, ele utiliza aqui, ó, 2,33 de processamento aqui. No caso, somente o Google Chrome, tá? E no caso das linhas de execução, pessoal, eu gostaria que vocês nem se fixassem muito agora nessa questão dos threads, tá? Threads, nós precisaríamos pegar uma aula para falar sobre o funcionamento do processador para que essas expressões aqui ficassem mais claras. Mas vamos lá. Da mesma maneira que o overclock, perguntado pelo Tiago antes do intervalo, eu parei para explicar, e foi possível porque o overclock, embora seja um nome até bonito, né? Dá para colocar nome de pet, né? Você pode ter um cachorro e chamar de overclock. Legal, né? Talvez não. O thread, ele é um pouquinho mais complexo para explicar, mas é possível, tá? Simplificando, thread significam linhas de execução. Dentro do processador, eu tenho os chamados núcleos. Quanto maior a quantidade de núcleos, maior a quantidade que eu tenho de processar. E hoje, né? Os processadores estão aí, né? Eu tenho o Core 5, o Core 7, o Core 9 da Intel. Eu tenho processadores da Intel com mais de 20 núcleos. E cada um deles com várias vias de execução. Quanto maior a quantidade de vias de execução, melhora o desempenho dos núcleos para processar. E isso, em termos de desempenho para também a questão da frequência, melhora. Então, assim, é lógico, tecnicamente, explicar threads requer aí uma aula inteira para a gente entrar no funcionamento interno, explicar como é um processador por dentro, como funciona a questão do barramento, como funciona a questão da memória cache que fica dentro do processador e como é que fica essas vias de comunicação, aí, vias de execução do processador. Quanto maior a quantidade de threads, maior a possibilidade do processador desempenhar em termos de processamento, tudo bem? No caso aqui, o Google Chrome, eu dei uma resumida, simplifiquei, para que a gente possa falar sobre isso com mais propriedade, em algum momento, mais para o final do semestre, embora isso aqui seja assunto da aula de MC, a gente para e pega um dia para falar somente sobre processador e chipset, porque hoje vale a pena falar sobre isso. Galera que curte jogos, são informações assim que ajudam muito na hora de montar um computador. Nem sempre comprar o mais caro funciona melhor. Geralmente
tende a funcionar, mas quando você sabe combinar a arquitetura do processador com as arquiteturas de memória e do chipset da placa-mãe, você potencializa ou pode potencializar isso. Mas vamos falar sobre isso em algum outro momento. Agora, como está mencionando aqui a palavra threads, eu não poderia ver isso e não dizer nada, porque senão ficaria uma dúvida no ar para vocês. Mas, para simplesmente dar uma luz no fim do túnel, thread é referente às vias de execução do processador. Tá? Um processador sem nenhum thread, ele funciona. Porém, conforme foram acrescentando recursos como overclock, como vários, né, os chamados multinúcleos, né? Nós falamos de núcleo do sistema operacional, mas nós também temos o núcleo do processador. São coisas diferentes. O kernel, núcleo do sistema operacional, é o programa que faz o sistema operacional funcionar. O núcleo de um processador é onde está realmente o funcionamento dele. Em tese, parecem a mesma coisa, porém o processador é uma peça, um componente, e o sistema operacional é um programa. Quanto maior a quantidade de núcleos de um processador, maior a capacidade dele de processar. E quanto maior a capacidade de threads dentro de cada núcleo, eu multiplico ainda mais a potência desse processador, tudo bem? Então, vale saber que, nesse momento aqui, basta para nós sabermos que threads são referentes à capacidade do processador em termos de aumentar a sua possibilidade de executar processos, tudo bem? Então, o Google Chrome está marcando aqui no nosso gráfico aqui do monitor de recursos, que ele é identificado aqui por esse código, né, 13212, que é o PID. Ele está em execução, consumindo 32 linhas de execução do processador, e no caso aqui, em média, ele está usando aí 2% do processamento, tá? Que tá bom. Vamos pegar alguma outra coisa que esteja usando aqui só para a gente poder olhar. Ó, o kernel do sistema, o kernel do Windows, quanto que ele está usando? Eu vou clicar nele aqui, ó. Deixa eu voltar lá, no começo. Olha o kernel do Windows aqui, ó. NT kernel. O kernel do Windows, nesse momento, está usando 227 vias de execução. E não está usando nada de recurso do processamento por enquanto, está em zero. Em média, 0,32. Ele não está usando absolutamente nada porque eu estou parado aqui também, né? Quando eu movimento alguma coisa, ou quando o movimento aqui da rede oscila, ele surge um aumento ali na sua, digamos assim, na sua funcionalidade. Mas aqui, ó, foi por coincidência ou não, falamos de kernel semana passada, o kernel do Windows também consome recursos, tá? Pouco, mas consome. Aqui está. Bom, mostrei para vocês aqui 2 exemplos de visualização aqui, né? No caso, deixa eu aumentar o gráfico, que aqui fica melhor para vocês visualizarem, tá? Porque eu estou mostrando aqui, e aqui do lado nós temos os gráficos mostrando o desempenho do processador. Tá ok? Com base no que eu estou clicando e executando. Vou tirar aqui os processos. Ele começa a baixar. A partir do momento que eu desmarquei os processos, ele começa a baixar aqui e já não está mostrando. Vou escolher mais um aqui apenas para a gente ter a ilustração. Olha, o Norton Security é a minha ferramenta de segurança. Ele monitora o meu computador, monitora as minhas configurações de rede e acesso à internet. Tudo que eu recebo, que eu abro, ele monitora. Qualquer site, antes de eu abrir, ele já avisa se é seguro ou não. É o nortonsecurity.exe, ó, tá aqui. Eu comprei o Norton, que é uma ferramenta de segurança paga, por R$40 no Amazon.
com licença para até 3 dispositivos fixos e 5 portáteis. No caso, eu estou usando neste notebook e estou usando no meu smartphone, o Norton. Detalhe, isso não é um antivírus, tá, gente? Ele é mais do que um antivírus. Antivírus protege apenas contra programas, digamos assim, com códigos maliciosos. Isso é um antivírus. Eu estou usando uma ferramenta de segurança completa. Além de proteger o computador contra qualquer tipo de programa malicioso, ele bloqueia minha rede e protege ele verifica todos os sites que eu acesso. Então, é uma ferramenta de segurança total para o computador e para a internet. Então, nós não chamamos isso de antivírus, tá? É o Total Security. Vamos ver quanto que o Norton está ocupando aqui de memória e de recursos, tá? Eu cliquei, ele foi lá para cima. O Norton está utilizando 82 vias de execução do processador, mas em termos da unidade de central de processamento, ele está com 0. Tá ok? Não está fazendo nenhuma verificação, nenhuma atualização, não está consumindo nada, a não ser 82 vias de comunicação do processador. Beleza? Vamos dar uma olhada agora. Mostrei para vocês CPU, que é o processador, unidade de processamento, unidade central de processamento. Vamos dar uma olhada aqui em memória. Agora eu vou partir para a aba memória para ver o desempenho da memória, que o sistema operacional também acompanha. Bom, aqui em memória, o Norton, vamos ver o que o Norton está usando de memória aqui. Em média aqui 14 megas, né? Ele avisa se houver alguma falha grave em termos de utilização com a memória. Não houve nenhuma, tá? Professor? Pois não. Nessa aba que você está mostrando, eu tentei acompanhar aqui junto no meu computador, e aí me mostrou que eu tô com 90% de uso da minha memória RAM. Seria aconselhável, talvez, eu procurar um pouco mais de Com quem eu estou falando aí? memória RAM para colocar no meu computador? Com o Cauã, meu. Ô, Cauã, beleza. Boa tarde, Cauã. Então, Cauã, isso é muito legal. Mais uma pergunta que me ajuda, tá? Da mesma maneira que o Thiago, perguntando de overclock, me deu a oportunidade de falar um pouquinho sobre processador e processo. Agora aqui você acabou de me dar o principal motivo do sistema operacional gerenciar a memória. É justamente isso, Cauã. Para você poder fazer esta análise e constatar que está precisando colocar mais memória. É exatamente isso que ele se propõe. Esta informação que ele te retorna. Muito obrigado por me complementar. Esta sua pergunta, acho que complementou a nossa aula agora aqui. Porque às vezes a gente fica tentando externar para vocês o lado prático disso. Você acabou de me dar uma excelente ajuda. Você observou que no seu computador aí está usando 90% da memória. Então, assim, veja bem, Cauã, o que você tem aberto no momento? Porque se você tiver muita coisa aberta, aí o problema não está na memória, o problema é que você está usando muita coisa simultaneamente. Mas se você não tem muita coisa aberta, ou seja, não está com vários programas em uso, e mesmo assim já está ocupando 90% do que você tem de capacidade, é importante sim, quando você tiver essa possibilidade, já aumenta a memória. Porém, Cauã, importante, hein? É importante você saber aí que o quanto você pode colocar de memória na sua máquina, tá? Como é que você sabe isso? Já mostro para vocês também. Eu talvez não dê tempo de mostrar hoje, mas se você não tiver este conhecimento, não tem um manual, não tem essa informação, ou seja, o teu computador, quando você compra, ele tem lá o local para colocar memória, que são os slots de memória, e ele tem um limite de memória que será reconhecido por esse dispositivo. Se tiver algum espaço vago para você colocar memória, ou seja, um slot a mais para você poder colocar, que geralmente tem, é só você comprar mais memória e colocar. Porém, você precisa saber qual é o limite que ele suporta. Porque se você comprar, por exemplo, a mais, complica, porque você vai instalar e ele não vai reconhecer. Tudo bem?
Então, são coisas importantes. Primeiro ponto, o gerenciamento da memória pelo sistema operacional não é apenas para mostrar para você se tem ou se não tem memória. É que ele faz isso, ó, ele pega os programas que estão em uso no momento e vai compartilhando memória física do seu computador. E aqui ele está me mostrando em gráfico, ó, como está o desempenho. Para mim aqui, 49% da memória física usada. Cara, eu tenho 12 GB de RAM, então 6 GB já está sendo usado. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Bom, mas não muito, porque eu estou apenas com o Google Chrome e o Microsoft Teams, hein? É o que eu falo, mesmo usando o Teams online, eu estou usando memória, porque o Google Chrome ele também consome uma quantidade, digamos assim, significativa de memória. Mas, valendo aqui uma análise fria sobre o contexto, os softwares que nós utilizamos hoje são devoradores de memória. Então, chega um determinado momento que nunca é o bastante, né? Porque eu estou com 12, mas metade ficou, praticamente 49%, ficou apenas com o Windows, o Google Chrome e o Teams. Se eu estivesse com vocês agora, por exemplo, na nossa próxima aula, que vai ser a aula de Inkscape, o Inkscape é um aplicativo gráfico, né? Não chegamos na parte prática ainda, mas acredito eu que entre a semana que vem, a professora Andréia, nós já vamos passar para vocês o Inkscape, que é o programinha para aplicações gráficas, para design gráfico. O Inkscape, ele usa pouca memória, mas se fosse, por exemplo, um Photoshop, um CorelDRAW numa versão mais avançada, um AutoCAD, eu já estaria numa situação, mesmo com uma máquina excelente, com 12 GB, eu já ia começar a beirar próximo do limite. Então, resumindo, memória, né, parece que elas esvai, né, ela some. Mas respondendo a tua pergunta, Cauã, se está marcando aí 90%, sim, vale a pena sim você estar introduzindo mais memória, porém com esta observação, né? Se você tiver como saber isso, né? O quanto você ainda pode colocar para que você possa comprar uma memória que se encaixe perfeitamente aí, né? E aí você não terá problema, você coloca a memória e vai melhorar esta disponibilidade. No meu caso aqui, eu estou com 49%, mas como disse, né? Eu estou com muito pouca coisa em uso aqui, né? Tudo bem? Então, aqui, ó, ele vai me mostrando os processos que estão abertos e quanto cada um deles está utilizando em memória. À medida que eu for clicando, ó, vamos lá. Vou clicar aqui no Chrome, tá? Eu cliquei no Chrome para que ele possa mudar aqui, ó. No caso, coloquei o Chrome, o gráfico de baixo, ele já aumentou o consumo aqui no gráfico de baixo. Ele vai medindo mediante aquilo que eu vou solicitando. Porém, aqui, ó, nesta informação no topo, você tem um retorno geral, né, que é importante, que foi o que o Cauã observou no computador dele. Esta informação é uma das finalidades do sistema operacional gerenciar memória. É ele poder falar para você, através desse recurso, como está o seu estado, entre aspas, de saúde disponível em memória física, tá? Que aí você precisa, né, de acordo com o que ele falar, colocar mais. É só isso que o Windows faz? Não. O sistema operacional, além de informar o que você tem e o que não tem de memória, ele também vai fazer o quê? Ele vai compartilhando a memória disponível entre os programas que você está usando. E esses programas que você está usando são os processos em execução que também são gerenciados pelo sistema operacional. Reparem que nós temos um conjunto de fatores ocorrendo. Eu tenho um processo sendo executado, que pode ser, como eu falei, qualquer coisa, né? Uma música sendo tocada, um jogo sendo jogado, um texto sendo digitado, ou a internet sendo acessada, como estamos fazendo aqui. Os processos utilizam memória física do computador. E aí o sistema operacional está monitorando tudo isso. E vai informando para nós, e ele também vai gerenciando o quê? O desempenho. Porque vai chegar um determinado momento aqui, ó, se eu começar a abrir muitos programas, ele vai chegar próximo do 100, o desempenho vai começar a cair. Em algum momento, este gráfico aqui embaixo, chamado falhas graves, ele vai começar a apresentar falhas, porque, ou seja, estou muito próximo do limite disponível de memória, e aí ele começa a falhar e parar. Então, existe uma lógica aqui. Quanto mais memória, mais programas eu posso utilizar ao mesmo tempo. Quanto menor a minha capacidade de memória,
mais consciente tem que ser o meu uso deste equipamento. Se eu sei que ele tem uma baixa solicitação de memória, eu vou procurar abrir poucos programas ao mesmo tempo, tá? Eu estou agora aqui, como eu já disse 3 ou 4 vezes, usando apenas o Google Chrome e o Windows. Mesmo assim, já foi 48%, tá? Claro, eu estou aqui também com monitor de recursos abertos. Quando você tem pouca memória, procure utilizar o computador também com uma certa coerência. Pouca memória, você vai poder abrir pouca coisa simultaneamente, tudo bem? E gerenciamento de espaço, tá, pessoal? Disco. No gerenciamento de disco, no caso aqui, ele entra nesta questão aqui, gente. Deixa eu passar aqui rapidinho. O gerenciamento do disco está aqui, ó. Gerenciamento de processo é o que nós falamos. Gerenciamento de memória. O gerenciamento da memória, ele acaba envolvendo essas duas peças aqui, ó. A memória RAM e a memória do computador, a parte de instalação, a memória de espaço em disco, que é a memória RAM e a memória permanente, tá? É função do sistema operacional conhecer quais regiões da memória estão em uso e quais não estão sendo usados, para que você possa disponibilizar para outros programas. Alocar memória para processos quando eles necessitarem. O que é alocar memória para processo? É aquilo que eu estava comentando agora há pouco a Giovana. Quando você executa um processo, você precisa colocar esses processos para serem executados na memória. Alguns processos podem solicitar programas, arquivos que estão na sua unidade de disco. Então, faz parte do sistema operacional localizar... Faz parte do sistema operacional localizar isso no disco armazenado. São duas coisas diferentes, tá? O armazenamento em disco significa que aquele dado, aquele programa, aquele jogo está gravado no teu computador. Isso é fixo. A memória RAM, que é esta pecinha aqui, que fica dentro do computador, assim como a unidade de disco, é um local de armazenamento temporário. Eu vou, por exemplo, carregar agora, como estou fazendo, o Teams, o Google Chrome, ele vem aqui, né? Quando eu clico sobre o Google Chrome no meu computador com o mouse, ele vem aqui no espaço em disco, localiza o Google Chrome, vai até o gerenciamento de memória, verifica se tem memória disponível e aloca o Google Chrome na memória RAM do computador e deixa disponível para mim. Quando eu vou até o Microsoft Teams e abro o Microsoft Teams, ele puxa o Microsoft Teams, vem até a memória, verifica se há memória disponível para o Teams. Se tiver, ele vem aqui e ocupa mais um espaço de memória. Quanto menor for ficando a quantidade de memória disponível, mais lotada fica a sua memória RAM. E isso vai começar a comprometer o desempenho. O gerenciamento de memória RAM também se comunica com a memória de armazenamento permanente, que são os HDs, as unidades de disco. Complicou um pouquinho? Sim ou não? Senhores? Não. Não. Mais ou menos. Não, mais tá ou tranquilo. menos. Mais ou menos. Mais ou menos, mais ou Tudo menos. certo Mais e ou nada menos? resolvido. Opa, peraí. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, é o conceito, tá? De como é feito o gerenciamento de memória pelo sistema operacional. É assim que o Android faz. Porém, aí, eu posso dizer para vocês que nós temos algumas diferenças, hein? Por isso que eu falo, sistema operacional para computador funciona da mesma forma que um sistema operacional para um celular? Nem sempre. Em alguns momentos, eles funcionam de forma similar, em alguns momentos, cada um pega um caminho diferente. Como eu tenho muito mais espaço em disco num computador físico, né, num computador PC, um computador pessoal, ele acaba tendo um pouquinho mais de habilidade neste quesito do que um smartphone. Porque, repito, o objetivo do smartphone não está no armazenamento fixo local. Smartphones até têm espaço fixo no dispositivo, mas a maior parte do que você
armazena não está local, está em nuvem, porque o objetivo do smartphone é estar conectado. Ele é para mobilidade, por isso é um dispositivo móvel. Então, alguns exemplos que eu cito aqui cabem para ambos, computador e smartphone, mas estamos entrando no momento aqui agora, gerenciamento de memória e espaço em disco já funciona diferente um pouquinho para cada um. Tá? E aí é um assunto que vale a pena a gente parar para falar com um pouquinho mais de profundidade, porque a galera não percebe isso e acha que simplesmente colocando um cartão de memória no smartphone melhora tudo na vida. Vocês vão perceber que não melhora. Porque ele tem uma arquitetura de funcionamento diferente. Primeiramente, a gente precisa esclarecer o que é memória RAM e o que é memória fixa. A memória RAM é isso aqui, ó. É uma memória que é utilizada para colocar os programas de forma temporária enquanto eles forem utilizados. Quando eles não estão sendo utilizados, eles estão aonde? Gravados na unidade de disco do computador. Aí eles ficam na memória permanente. Dentro da teoria geral de sistemas operacional, acabam chamando ambos de memória, porém, diferenciando pelo termo. Memória temporária é a memória RAM, porque eu armazeno temporariamente o que eu estiver utilizando, e eu tenho a memória permanente. Parece, mas não é. Memória permanente é a unidade de disco, o HD, um CD, aonde eu estou armazenando permanentemente os meus arquivos, meus programas, eles ficam aqui. Memória temporária é a memória RAM, que é onde eu preciso abrir os programas. Eu acesso eles aqui no dispositivo permanente e os trago para cá para poder utilizar. Isso aí é um processo. O sistema operacional, o Windows faz isso, o Android faz isso, mas de formas diferentes. O Android não tem a mesma versatilidade que o Windows para buscar informação aqui e trazer dessa forma. Se eu mudar esse HD aqui, ó, ou ampliar este HD, colocar mais um, clonar, colocar outra unidade, trocar este dispositivo aqui por um mais moderno, mais rápido, o Windows vai reconhecer sem problema algum e ele vai funcionar da mesma forma. Agora, a maioria dos modelos de smartphone, quando eles começam a ficar próximo do limite de armazenamento, tá? Não é limite de memória RAM para alocar programa, é limite de armazenamento. O que acontece? Você começa a excluir, né, arquivos temporários, você começa a escolher o que tem prioridade para manter e o que você pode excluir. Até que chega um momento que você fala, quer saber? Vou colocar a mão no bolso e vou comprar um cartão de memória e aumentar esse espaço em disco. Pois bem, a gente entra no Mercado Livre ou vai a alguma loja de artigos eletrônicos aí, compra lá um dispositivo de memória, um memory card, vai de 4, 8, 16, 32 gigabytes e colocamos para aumentar a capacidade de memória permanente do nosso celular. O que acontece? O desempenho dele melhora ou ele simplesmente aumenta o espaço e continua cada vez mais lento? Quem é que me responde aí? Só aumenta o espaço e continua A segunda lento. opção. Exatamente. Aumenta o espaço, só armazenamento. Exatamente. Por que isso acontece, gente? É justamente porque a arquitetura do processador de um smartphone, ele não foi feito com esta finalidade para gerenciar grandes espaços em disco. Porque, como disse anteriormente aqui, a finalidade de uso de um smartphone não está no armazenamento. Você não compra um smartphone para ficar lotando ele de arquivos. Pelo contrário, boa parte do que você armazena aí vai para a nuvem, vai para a sua conta, ou no Google, ou na Microsoft, ou na Apple. Ele não fica fixo. O que vai ficando fixo, no caso aí, são os aplicativos, as atualizações e algumas coisas que você vai colocando. Quando você lota
e aí você simplesmente acrescenta mais memória, o que acontece? A leitura, a arquitetura de leitura do processador continua buscando primariamente aqui. Esse segundo lugar que você põe, ele até busca, mas a lentidão continua a mesma. Ele não tem a mesma... chama-se arquitetura. O desenho do funcionamento dele foi feito para isso, para atender outras necessidades e não gerenciamento de espaço. Então, mesmo que você dobre, triplique, quadriplique o espaço em disco, o desempenho geral do conjunto em termos de performance, olha, eu não vou dizer que fica exatamente igual, mas se melhora, melhora muito pouco. Não vale o custo que você investe neste cartão de memória. A única coisa que você passa a ter, o que é? É o espaço para continuar guardando coisas. Só que, por outro lado, quando você clica ou tenta buscar, demora tanto que perde a versatilidade do uso. Porque às vezes você está numa fila de banco, querendo pegar um arquivo, alguma coisa para você consultar, um boleto, algo, você não, ele demora tanto que você perde. Você perde a paciência e vai embora. Então, e o que é determinante aí? A culpa é do smartphone, a culpa é tua, a culpa é do cartão de memória? Não, não é culpa de ninguém. Simplesmente o smartphone foi projetado, ele foi produzido para reconhecer aquela quantidade de espaço. O processamento dele foi feito para aquilo. Diferente de um processador de um computador comum, que tem na sua arquitetura reconhecer o seu dispositivo e quaisquer outros que vocês colocarem, e ele vai ler muito bem. A não ser também que seja um processador muito baixo, que não tenha condições de reconhecer discos de alta densidade. Aí complica, mas hoje em dia isso já não ocorre, né? Estamos vivendo épocas de, enfim, espaço em disco hoje é algo comum. Porém, cada vez mais armazenamos menos local. O armazenamento em nuvem não é novidade, já está aí conosco há mais de uma década, e tirando algumas necessidades bem específicas, não vejo hoje a necessidade de ter grandes quantidades de dados armazenados no meu computador. E compartilho com vocês a experiência no seguinte sentido: quanto menos eu armazeno no meu computador, mais eu coloco em nuvem, mais eu dependo de conexão para a internet e menos eu dependo desse cara aqui. Por outro lado, olha a vantagem que eu percebo. Todas as vezes que eu tenho um problema, preciso formatar meu computador e preciso reinstalar as coisas, eu não preciso reinstalar mais nada. Eu simplesmente formato, eu instalo o Windows, quando ele se conecta com o Google Drive ou com o OneDrive, ele vai sincronizando e baixando as pastas que eu tinha no outro HD automaticamente. A única coisa é, como eu disse, né? Você deixa de depender do HD, do espaço em disco local, e passa a ter uma dependência maior da conexão, que aí sem conexão você está morto, que você não consegue acessar nada. Mas em termos de, digamos assim, né, ganhos e perdas, se equivalem. Tudo bem? Então, vamos lá. Antes que acabe o nosso horário aqui. Gerenciamento da memória RAM e gerenciamento da memória permanente. Memória permanente é esse sujeito aqui, ó, aonde ficam gravadas os arquivos, documentos de texto, tudo que você tem no computador, guarda ali. Memória RAM é a memória temporária que você usa para poder usar, para você poder utilizar os dispositivos gravados aqui. Gerenciamento de arquivo. O gerenciamento de arquivo é uma dessas funções. Aonde está o arquivo? Ou aonde estão os arquivos? Eles estão gravados aqui, ó. Que tipo ou quais tipos de arquivo? Todos. Acabamos de mencionar. Você está acessando uma foto de um aniversário do 3 anos atrás, se não tiver no seu Google Fotos para você buscar lá e tiver no HD, aí vem aquela velha história. Onde vai ser mais rápido você localizar? Na sua organização interna aqui no meio de tudo, que provavelmente você misturou, ou diretamente no Google Fotos, porque geralmente a gente costuma deixar lá, né? Você tira a foto, se for pelo Android, automaticamente vai para o Google Fotos. Então aqui você tem, dentro do gerenciamento de arquivo, a mesma leitura que nós fizemos aqui. Para gerenciar o arquivo, o sistema operacional localiza esse arquivo aonde? Na unidade de disco. Somente isso? Não. Tá? Internamente,
entra um outro personagem dessa história. Um personagem que é funcionário do sistema operacional, digamos assim. Todo sistema operacional, ele tem um subprograma chamado sistema de arquivos, que ele é, como disse, assim, metaforicamente, um funcionário do sistema operacional. O que faz o sistema de arquivos dentro do gerenciamento de arquivo? Simples, ele é responsável pelo armazenamento, pela localização e pela leitura de arquivos. Então, o sistema de arquivos, ele é uma das funções do sistema operacional dentro desse item aqui, gerenciamento de arquivo. Que mediante o espaço disponível que você tem no seu disco, ele vai agrupar ou espalhar os arquivos. Geralmente, né, nas próximas aulas, nós vamos falar só sobre sistema de arquivos. Aí eu entro nisso aqui e desço um pouquinho mais. A gente abre uma janelinha e desce, tá? Nós vamos descendo de nível e entendendo um pouquinho mais abaixo de como isso funciona. O sistema de arquivos vai permitir que esse gerenciamento do arquivo possa saber onde o arquivo foi gravado, tá? Vai permitir que ele seja acessado e lido. Sem isso, é aquilo que nós fizemos na aula de OSA. Vai gerar um arquivo de texto, é importante você dar um nome para ele, geralmente associado ao seu conteúdo. É importante também que você coloque numa pasta aonde você consiga localizar depois, para que você tenha pelo menos essa questão da organização. Tudo bem, quem faz isso é o sistema operacional, tá, mas ele não faz mágica. Internamente, ele vai armazenar em um local, com um nome, e vai permitir a leitura e o acesso. Essas funções são de responsabilidade do sistema de arquivos, que dentro deste quesito gerenciamento de arquivo, trabalha, entre aspas, né, é um operário do gerenciamento. Então, gerenciar arquivo significa isso, armazenar, para que eu possa fazer leituras e acessos. Tudo bem? Podendo ser arquivos de dados, uma música, um áudio, uma imagem, um vídeo, qualquer tipo, um jogo e assim sucessivamente. E tudo isso fica à nossa disposição para ser acompanhado aqui, ó. Visão geral. Na visão geral eu tenho disco, rede e memória, tudo mostrando aqui. Aqui tem os gráficos de desempenho do nosso conjunto aqui, ó. Processador, rede e memória, que eu coloquei aqui a visão geral, ó. Como eu não estou com quase nada sendo executado, então a minha CPU, que é o processador, não está tão requisitado. Mas nesse momento aqui, ó, ele tem 6% apenas de uso. Tá ok? E aí, tem outras informações aqui que também são de muita importância, mas vai ficar para a próxima aula que o nosso tempo está acabando. Mas o que eu quero que fique para hoje, para vocês aqui, é o seguinte. Nós vimos aqui o que é um processo e como eles são gerenciados pelo sistema operacional. Nós vimos aqui o que é memória física, onde eu armazeno os arquivos, e o que é memória temporária, no caso, a memória RAM, para poder utilizar esses arquivos. Vi aqui como gerencio o arquivo, né? Que é o processo de leitura, gravação e localização. Tudo isso o sistema operacional faz. E quando eu vou gravar ou ler ou acessar um arquivo, eu preciso localizá-lo. Aonde? Na unidade de disco e colocá-lo na memória. Ficou faltando agora para a semana que vem gerenciamento de periférico, que eu também já expliquei. Mouse, fone de ouvido, câmera, tudo é periférico. A câmera do celular aí é um periférico, mas o celular opera diferente. Tudo bem? Para a semana que vem, nós entramos aqui com periféricos, damos uma revisada em arquivos, memória e processos, e assim, gradativamente, aos poucos, vamos conhecendo a parte de anatomia interna do sistema operacional. Vamos conhecendo todos os seus, digamos assim, os seus mistérios.
Parei aqui o compartilhamento. Volto aqui para a aula de vocês. Giovana está com a mão levantada. Giovana quer perguntar alguma coisa? Estamos terminando aqui o nosso tempo, mas fique à vontade. Pode perguntar se quiser perguntar alguma coisa. Não, eu tava com uma dúvida, mas nem é nada demais. Dá pra tirar na próxima aula para não atrasar nada, tá bom? Tudo bem, Giovana. Então, olha, não tendo mais dúvidas, estou encerrando aqui. Oi, pois não. Acabou? Acabou, que agora nós temos aula de APD com a professora André. Então, estou encerrando aqui a nossa gravação. Não vai ter não, professor. Não vai ter live, não. Professor, esses slides vão estar disponíveis? Vamos, vou colocar agora, viu, Giovana? Fica tranquila que eu disponibilizo para vocês, tá bom? Eu vou encerrando aqui a nossa aula e já nos encontramos na aula de APDE. Independente de termos a live ou não de APDE, temos que disponibilizar o tempo da aula. E aí, na próxima semana, estaremos de volta aqui, pessoal, em OSA. Até mais, até daqui a pouco. Encerrando aqui, parando a gravação.